Há conversas que ficam pela superfície e há conversas que nos fazem mudar a forma como vemos o mundo. Este é o Clima de Conversa, um podcast que é gravado a partir do Centro de Interpretação Ambiental de Moçambique sobre a área ambiental. Eu sou Rui Silva, ativista ambiental, e hoje, porque estamos no Centro de Interpretação Ambiental de Moçambique, tenho um convidado especial para este primeiro episódio. Tenho comigo o diretor Pejul, diretor da ANAC, da Administração Nacional das Áreas de Conservação, uma instituição tutelada pelo Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas, e o diretor Pejul faz, digamos assim, a gestão das áreas de conservação. Diretores, muito obrigado por ter aceito este nosso convite, de participar no primeiro episódio do podcast Clima de Conversa. E porque, para além de o diretor Pejul ser o diretor-geral das áreas de conservação, da ANAC, tem também como a responsabilidade de tutelar aqui o Centro de Interpretação Ambiental de Moçambique. Para quem não conhece o CIAM, portanto o Centro de Interpretação Ambiental de Moçambique, como é que o diretor descreveria o centro? Bom, primeiro, muito obrigado, Rui. É sempre bom estar consigo e, sobretudo, aqui no Centro de Interpretação Ambiental de Moçambique e a falar desta matéria que é, para mim, particularmente algo bastante prazeroso e certamente que não teríamos como começar esta conversa sem fazer esta descrição do nosso Centro de Interpretação Ambiental. Para mim, o centro é o local de convergência de vários saberes, convergência também de diferentes faixas etárias e também é uma forma de convidar as pessoas a fazer esta viagem por Moçambique e percebermos um pouco daquilo que é feito no contexto da gestão ambiental, mas depois tem algo interessante, quer dizer, é o local onde é possível também nós navegarmos na história daquilo que foi todo o percurso de Moçambique no que diz respeito a assuntos de educação ambiental, conservação da biodiversidade. Então, o espólio que a gente detém cá neste centro é muito mais do que ambiente, é obviamente o contar daquilo que foi o percurso de Moçambique no que diz respeito à gestão ambiental. Ou seja, no fundo, o Centro de Interpretação Ambiental de Moçambique, embora eu saiba que já tenha o registro de vários milhares de crianças que têm vindo visitar o centro, no fundo abrange abrange toda a gente. Abrange toda a gente, por isso é que eu dizia, é o local de convergência de várias faixas etárias, vários domínios de saber. Nós lidamos com crianças em idade escolar, não só na perspectiva de formação ou escolas que a gente tem a nível da cidade de Maputo, mas também fazemos esta ligação entre aquilo que se passa aqui ao redor, em termos de engajamento dos petizes, mas também fazemos também este intercâmbio com alguns pontos de referência, como é o caso do Parque Nacional de Maputo. A intenção também é alargar o centro a esta perspectiva, colocando as crianças não só em contato com aquilo que a gente tem como espólio para oferecer, mas também colocá-los em contato com a realidade no terreno quando se fala de conservação da biodiversidade. No fundo, também pretendemos que este centro não só conte a história, mas também permita fazer com que no futuro as pessoas possam praticar as ações que conduzam à maior consciencialização sobre o ambiente. Por exemplo, ainda não chegamos lá, mas era a intenção e continua ainda a ser o nosso objetivo transformar o Centro de Interpretação Ambiental também num local onde se pode praticar alguma arte
e trabalhar também com os aspectos que têm a ver com reciclagem de produtos. Pretendemos, obviamente, ter aqui uma oficina que vai permitir não só ensinar as pessoas, mas também dar algumas habilidades às pessoas para que, através de uma melhor gestão de resíduos sólidos, acima de tudo, possa também ser esta uma fonte para ter algum sustento. Algum sustento. Exatamente. E faz todo sentido, é uma forma de sabermos descartar bem os resíduos. E o diretor falou aí no Parque Nacional de Maputo, que me serve um pouco para fazer a ponte para as áreas de conservação. Diretor Pejul, neste momento, qual o estado das áreas de conservação em Moçambique? Em que estado é que elas estão? Falar das áreas de conservação de seu todo é falar de um percurso histórico muito interessante. Depois destes anos todos de reabilitação da fauna, de criação de capacidade para uma gestão efetiva, e construção de um produto que possa ser colocado ao mercado e ser consumido. Exato. E também tornar essas áreas de conservação em zonas de produção de conhecimento. Eu penso que, envolvidos estes anos todos, podemos dizer que sim, estamos num bom caminho, olhando para aquilo que foram os progressos alcançados até esta parte, mas também é dizer que estamos perante a uma combinação de desafios que ainda precisamos de ultrapassar para que, obviamente, coloquemos o setor de conservação a exercer o papel que devia estar a exercer neste momento. Que tipo de desafios o diretor vê que ainda existem no sentido de, obviamente, que qualquer pessoa vê que as áreas de conservação hoje não têm nada a ver do que eram há 10 anos, isso é óbvio, é notório, mas ainda há um longo trabalho, um longo caminho para andar. Quais são, de facto, ainda os maiores desafios que sente em relação ao desenvolvimento, à preservação das áreas de conservação? Certo. Era importante primeiro começar por dizer qual era o nosso sonho. Passamos por um processo de reabilitação das áreas, significa que onde, obviamente, conseguimos observar muita destruição ao longo dos anos, verificamos, por exemplo, presença massiva de assentamentos humanos nas proximidades, em alguns casos, no interior dessas mesmas áreas de conservação. Estivemos em cenários onde a fauna era em número bastante reduzido e havia necessidade de fazermos toda essa reconstrução. Hoje já conseguimos ter áreas de conservação com os Big Five, os 5 animais mais procurados a nível do continente africano, que é o caso do Parque Nacional do Zinave. Foi exatamente graças a esse esforço de reconstrução, através da translocação de animais e de programas de conservação e também engajamento das comunidades nestas mesmas áreas. Isto fizemos com o apoio dos parceiros. Este era o desafio que nós, obviamente, tivemos que abraçar ao longo desses tempos. Mas vai reparar que, enquanto progredimos com este processo de revitalização das nossas áreas de conservação, surge um outro paradigma, que é lidar com aspectos de conflito homem e fauna bravia. Se, por um lado, melhoramos os efetivos, por outro lado, também acabamos sendo desafiados pelo sucesso que em algum momento conseguimos ter em algumas áreas. Mas também vai notar que é nossa intenção também tornar essas áreas de conservação viáveis, claro, não só sob o ponto de vista de apresentação do produto, que é fauna e flora, e obviamente tudo o que está à volta em termos de componente cultural, mas também tornar as áreas em parcelas que obviamente possam atrair financiamento, atrair receita e investimento privado,
para que depois possamos contribuir para a melhoria da vida das pessoas, porque a gente tem este dever de canalizar parte de toda a receita que é produzida, em cerca de 20%, e também em forma de outro tipo de realizações que fazemos. Então, é nesta componente também onde os desafios persistem. Claro. Nós estamos em áreas maioritariamente rurais, bastante distantes dos centros urbanos, com todo o tipo de desafios que as áreas rurais, obviamente, carregam. Estamos a dizer que ainda precisamos de construir toda uma logística que permita que os nossos visitantes se desloquem para lá, os turistas e todo o pessoal que esteja interessado até em matérias de investigação científica, na componente académica, e tudo isto constitui um esforço que ainda precisamos de ultrapassar. E é daí que digo, olha, os progressos foram imensos, mas os desafios também continuam ainda crescentes. Agora, há um outro aspecto também interessante, Rui, que é preciso colocar aqui. É bom saber que, não só em termos de número, percentagem de Moçambique dedicada à conservação, que aumentou, estamos à volta dos 25% a 29% de todo o território sob algum regime de conservação, mas também é importante deixar aqui ficar a ideia de que ainda há mais por fazer, porque precisamos demonstrar também que os parques e reservas, a questão ambiental não é só encargo e não é só olhar para o produto e olharmos para aquilo como se de um museu se tratasse, claro, mas é um ativo, é um capital. E é daí que o desafio também prevalece. Até que ponto é que lidarmos com a economia de vida selvagem constitui também uma oportunidade de negócio, uma oportunidade para que Moçambique também possa crescer de forma na componente social, mas também na componente económica da coisa. E é preciso criarmos este equilíbrio entre aquilo que pode ser uma mais-valia de conservação ou a economia de vida selvagem versus os outros tipos de áreas económicas ou atividades económicas. Então, este também faz parte do desafio que é preciso ainda travar e superar. Nós estamos aqui numa casa, estamos na biblioteca, mas aqui no Centro de Interpretação Ambiental de Moçambique temos a Sala das Áreas de Conservação e temos um espaço onde estão alguns artefactos que foram apanhados, foram encontrados, que eram pertença de caçadores furtivos. O caçador furtivo ainda é uma grande dor de cabeça para nós, em Moçambique? Ainda é uma preocupação, mas felizmente, deixa-me dizer que melhorou imenso. Já não é exatamente aquilo que se passava há 15 anos atrás ou 20 anos atrás. Isto é interessante, porque eu dizia aqui, por exemplo, que um dos desafios que nós temos atualmente de grande expressão é como é que construímos a boa convivência ou a coexistência entre as pessoas e os animais. Então, o conflito é o principal problema. Mas se recuarmos no tempo, vamos perceber que o principal problema era exatamente a caça furtiva. Conseguimos travar e agora lidamos exatamente com um novo paradigma. Então, estamos ainda a refletir sobre quais poderão ser as melhores alternativas mais viáveis para lidar com a questão da coexistência. E os fiscais têm feito um magnífico trabalho, que eu isso tenho acompanhado, têm feito um magnífico trabalho, mesmo nesta luta contra o caçador furtivo. E o diretor falou aí nas comunidades. De facto, é importante que as comunidades se envolvam nas áreas de conservação. Por vezes nós ouvimos que, não especificamente em Moçambique, mas que ouvimos que o desenvolvimento de parques naturais, reservas naturais, etc., que acabam por vir a prejudicar as próprias comunidades
afastando-as um pouco daquelas áreas. Nesse aspecto, como é que Moçambique tem estado a trabalhar em relação às comunidades? É um grande paradoxo, Rui. Digo exatamente porque o lema de conservação é exatamente assegurar que os serviços ecossistêmicos estejam à disposição das comunidades, sobretudo aquelas que estão imediatamente ao redor destas mesmas áreas. Há de reparar que, dependendo das categorias, a nossa função não é só, a categoria, refiro-me das áreas de conservação, não é só proibir. O que a gente tenta fazer é tentar conciliar algumas restrições e também o acesso a estes mesmos recursos. Infelizmente, não é possível assegurar uma total abertura para a utilização ou acesso aos recursos naturais, porque a missão ainda não chegou ao fim, que é de assegurar que estes ecossistemas eles atinjam um nível de reabilitação e de equilíbrio apropriado ao ponto de começarmos a fazer uma utilização cada vez mais sustentável em termos de extração desses mesmos recursos. Poderá, obviamente, chegar um momento em que vamos ter que mexer em algumas categorias, provavelmente dando mais espaço para acesso em determinadas áreas, dependendo da sua sensibilidade, e em outras áreas aumentar um pouco mais o nível de restrição. Mas, essencialmente, o que é que nós estamos a tentar fazer? É assegurar que, onde, por exemplo, o recurso estava escasso, criarmos condições para que conseguimos atingir níveis que permitam que estes mesmos recursos estejam ou sejam utilizados pelas comunidades. Vamos, por exemplo, usar o exemplo, passa a repetição, das áreas de conservação marinhas. Nós criamos santuários, por exemplo, naqueles espaços. E vai reparar que há zonas, por exemplo, na zona de Bazaruto, ou até aqui no Parque Nacional de Maputo, que por conta da presença da nossa administração do parque ou das reservas, já é possível ter relatos de disponibilidade, por exemplo, de pescado. Porque as normas estão lá, a gente cria áreas de restrição que servem de reprodução do pescado e depois vai alimentando e satisfazendo, obviamente, as necessidades das comunidades que estão à volta. Agora, uma coisa é certa, ainda que haja este esforço todo, enquanto não houver um equilíbrio entre aquilo que é a nossa capacidade de assegurar a regeneração, a reabilitação desses habitats, versus a demanda, que é a presença massiva das pessoas, certamente que vamos ter um desalinhamento e nunca vamos conseguir satisfazer essas necessidades. Então, há uma necessidade de lidarmos com esta questão, incluindo também as questões do zoneamento, que é extremamente importante quando se fala de uso racional dos recursos. Então, se fosse uma pergunta de sim ou não, eu diria que não estamos perante a limitação completa do acesso ou das restrições, mas sim na busca de um equilíbrio para que a extração desses recursos seja feita de forma cada vez mais racional. Nós temos o diretor falou da nossa costa, temos uma costa vastíssima, cerca de 2.700 quilómetros de costa. Para um país dito desenvolvido não seria fácil. Para um país em desenvolvimento como o nosso, mais difícil é a área da fiscalização, conseguir fiscalizar isto para não corrermos o risco de que haja uma sobrepesca, nomeadamente, e estou-me a recordar como aconteceu infelizmente na zona da Somália, a quantidade de arrastões, etc., que danificaram muito os recursos. Corremos esse risco? É um risco real, que não pode ser ignorado. Mais uma vez, recordar aqui o papel da colocação dessas mesmas áreas, que foi exatamente o reconhecimento
da fragilidade e das ameaças crescentes em termos de exploração desses mesmos recursos. Daí que houve necessidade de declarar determinadas áreas como áreas de conservação, assumindo que depois elas vão facilitar o processo Claro. de reabilitação. Mas, óbvio que o desafio em termos de presença de pessoas, não só de nativos, mas também de pessoas que vêm de outros locais para as zonas onde o recurso já tem alguma disponibilidade e está ali, é um desafio cada vez mais evidente. E daí que o papel do fiscal é cada vez mais notório e muito importante. E não olhemos para o nosso fiscal como apenas aquele indivíduo que faz o policiamento e faz, obviamente, a delimitação das fronteiras de até onde é que se pode usar e onde é que não se pode usar, mas como garante da utilização de boas práticas também no uso desses mesmos recursos. Os nossos fiscais estão ali para evitar que haja uma sobre-utilização dos recursos, se for o caso da zona costeira, assegurando que as boas práticas também estejam patentes e, obviamente, respeitando todas as boas normas, como o caso do defeso e outras tantas situações que devemos salvaguardar para que tenhamos o recurso para gerações vindouras e que durem mais tempo. Claro. Uma das áreas que me diz muito enquanto ativista ambiental, no sentido de nós somos um país em desenvolvimento, temos vários recursos que não nos podemos dar ao luxo de deixar de os explorar, mas obviamente com regras. E há um aspecto que eu gostava de perguntar ao diretor, relacionando um pouco com as áreas de conservação. Há pouco, quando falámos das comunidades, os líderes comunitários também não podem ter um papel, sendo bem preparados, ter um papel como colaboradores de fiscalização. Certo. Nós temos as comunidades como um grande trunfo neste processo todo. Porque ainda que estejamos com fiscais a cada quilómetro quadrado, não seriam suficientes para assegurar uma boa gestão daqueles mesmos recursos. Claro. E é daí que temos estado a colaborar com os líderes e há uma necessidade de ir capacitando cada vez mais os líderes a nível das comunidades. E temos estado a usar imenso as estruturas que existem lá, por exemplo, os comitês de gestão dos recursos naturais são deveras importantes neste processo. Temos também, para assegurar um maior engajamento das comunidades, aliado também a um melhor entrosamento com as lideranças locais, temos estado a fazer o recrutamento também de alguns membros da comunidade, não só para ajudarem-nos na fiscalização, mas também para passar esta ideia de que o recurso, ele, em primeiro lugar, está para servir à comunidade. E devem ser elas próprias, primeiro, a assegurar a sua conservação. E aqui é importante também dizer que, devido à importância das lideranças locais, sob o ponto de vista de formalismos legais, quando vamos à lei de conservação, vamos notar que um dos elementos, um dos atores importantes na fiscalização é exatamente a comunidade. Temos os nossos fiscais formais, as forças de defesa e segurança, e depois temos os fiscais comunitários como uma força bastante importante nesse processo. E em relação aos jovens, em termos de estarem cada vez mais ou não preocupados com as nossas áreas de conservação, então tem notado um aumento do interesse dos próprios jovens em colaborar com este aspecto da preservação das nossas áreas
dos nossos parques, reservas, etc. É uma pergunta interessante, Rui, porque eu sinto que poderíamos ter um maior engajamento da massa juvenil. Era nosso desejo que pudéssemos ter mais movimentos juvenis a olharem para a biodiversidade como parte do processo de criação de uma melhor cidadania, ou o fortalecimento daquilo que é a integridade até da própria identidade nacional, por conta do papel que estes recursos desempenham para a vida das pessoas. Grande parte, se não 70% da população moçambicana depende dos recursos naturais para a sua subsistência. E o contributo que os jovens, obviamente, poderiam dar é imenso. Ainda que temos estado a notar com alguma satisfação, olhando para aquilo, o engajamento dos jovens, quando, por exemplo, se usarmos como referência os comentários que temos estado a ter nas nossas plataformas digitais, notamos claramente algum interesse pelos questionamentos que são feitos, mas gostávamos de ter um pouco mais, gostávamos de ter um movimento juvenil a visitar as nossas áreas, gostávamos de ver o movimento juvenil a falar cada vez mais do ambiente. Por exemplo, aqui a nível do nosso centro, nós temos recebido vários visitantes, mas era bom também que pudéssemos ter cada vez mais grupos de visitantes organizados por associações juvenis. Nós temos, por exemplo, no nosso país, movimentos sociais e movimento de jovens ligados também à componente política, mas esses debates sobre aquilo que devia ser a nossa postura em relação às questões ambientais ainda não está enraizado. O outro aspecto que era importante também referir, Rui, é que nós entendemos que a juventude ainda não começou a ver esta componente da economia de vida selvagem como uma oportunidade também para fazer negócio. A gente ainda tem a percepção de que a questão ambiental é meramente algo abstrato, que nada se pode tirar disto, que é uma percepção que ainda precisamos de desconstruir. Por conta disso, nós temos estado a tentar trazer nos últimos tempos alguma reforma para permitir que o ambiente de negócios também voltado à biodiversidade e o ambiente esteja cada vez mais apetecível. E uma destas questões em termos de reforma é o facto de ainda este ano o Governo aprovar, temos essa expectativa de que o Governo vai aprovar ou regulamentar o uso da fauna bravia para consumo comercial. Significa ter carne de caça à disposição, por exemplo, nos serviços de restauração, abrirmos cada vez mais o acesso ao investimento diretamente para as nossas áreas de conservação, para o ecoturismo ou outras formas ainda de fazer, de usar a vida selvagem como uma ferramenta para criar emprego e um pouco à volta disto. Precisamos de ter também a juventude cada vez mais capacitada nestes negócios. É o grosso da população. Exatamente. Exatamente. E é preciso também criarmos todo um conjunto de ferramentas que permitam que até aqueles jovens que estão à volta das áreas de conservação, na zona tampão, ou ainda nas províncias onde estas áreas estão inseridas, criar este apetite. Há tanta coisa que pode ser feita no contexto da economia de vida selvagem. Nós estamos a dizer que é possível abrir frentes para excursões ou agenciamento. É possível abrir frentes para a colocação, por exemplo, de pequenos lodges ou serviços de restauração. É possível fazer produção agrícola, não digo dentro, mas fora, com o intuito de alimentar
os negócios de restauração que são implantados a nível das nossas áreas de conservação. O mesmo acontece para o pescado e tudo o resto. Então, é todo este conjunto de ambiente propício para investimento que também nós, como ANAC, como parte do governo, estamos a tentar trazer em termos de pacotes para facilitar o engajamento da massa juvenil, que seria um grande ganho. Claro. Aliás, eu pessoalmente considero que nós, em Moçambique, temos as condições todas para virmos a ser uma potência regional em termos de turismo, por exemplo. Certo. Temos essas condições todas. Voltando um bocadinho à questão dos jovens, pensando nos últimos 10 anos para hoje, notou alguma melhoria nessa consciencialização ambiental ou ainda temos um longo caminho a percorrer? Temos ainda um longo caminho a percorrer. Nota-se, notamos algum interesse. Hoje em dia, com as ferramentas digitais que estão à disposição, já é possível trazer toda esta envolvente, tudo o que acontece no nosso Sistema Nacional das Áreas de Conservação, mais perto das pessoas. Nota-se, obviamente, alguma curiosidade em perceber como é que esta coisa que se chama Rede Nacional das Áreas de Conservação funciona. Mas, se nós quiséssemos fazer um paralelismo com base naquilo que são as nossas vivências do dia a dia nos centros urbanos, ou mesmo quando nos afastamos, ainda continuamos a notar que esta consciência ambiental ela não está lá. Porque, Rui, repara, o nosso maior ganho não vai ser pura e simplesmente ter as nossas áreas de conservação intactas, claro, mas é o resultado que trazemos deste exercício. Se hoje, por exemplo, decidirmos que, olha, vamos abrir uma nova centralidade, onde vamos colocar ali tantos talhões para habitação, vai reparar, Rui, que o primeiro exercício que nós fazemos é derrubar tudo o que é vegetação que está ali à volta e depois plantarmos mais alguma coisinha para podermos ter sombra ou se calhar até alguns frutos, árvores de fruta. E se olharmos também para a zona urbana, vamos notar que ainda existe alguma falta de sensibilidade no que diz respeito ao uso dos resíduos que são descartáveis. Ainda continuamos a perceber que as cidades ainda continuam sendo um palco de imundície e de objetos que poderíamos muito bem até reutilizar. Exatamente. Então, se olharmos para esse contexto, ainda equivale dizer que se calhar ainda não estamos a fazer o suficiente para mudar um bocadinho a mente das pessoas. Concorda que o maior desafio ambiental que Moçambique tem é a mudança de comportamento? Sem dúvida, sem sombra de dúvida. Quando nós começarmos a perceber que lidar com o ambiente é preservar também a existência humana e, obviamente, salvaguardar a nossa integridade, certamente que vamos mudar um bocadinho de comportamento. Hoje em dia, as pessoas não percebem, por exemplo, porque é que ainda continuamos a ter áreas como Marromeu, que preservam todo aquele delta a nível do Zambeze. Não conseguimos perceber porque é que ainda temos áreas como o Parque Nacional da Gorongosa e todo o complexo de Marromeu na província de Sofala. Não conseguimos perceber porque é que temos o Chimanimane a preservar todo aquele ecossistema de montanha. Tudo isto é feito com um único propósito: assegurar que aqueles serviços ecossistêmicos, a água que a gente faz, a captação, só não vou falar aqui nomes para evitar publicidade, mas toda aquela água que a gente vai fazendo a captação naquela zona depende, obviamente, do esforço de conservação que está sendo feito. O pescado que depois vai alimentar todo o banco de Sofala, também em algum momento é por conta da presença de alguma
algum exercício de proteção da biodiversidade que a gente estabelece ali no Delta, e depois temos os outros parques marinhos. Então, tudo isto concorre certamente para o bem-estar das pessoas e, obviamente, galvaniza, torna possível também o funcionamento da economia a nível nacional. Então, se um dia pararmos para pensar no desastre que estaríamos a causar pelo uso irresponsável dos recursos naturais que a gente faz, se calhar mudava um bocadinho a nossa postura. Claro, claro. Agora uma pergunta um pouco provocatória. Os ativistas ambientais são mais um parceiro ou são um pouco, às vezes, uma forma de bloqueio? Uma forma de... não sei se a palavra bloqueio seja a mais adequada. Uma forma de serem mais críticos e incómodos. Como é que o diretor vê isso? Eu depois até posso dizer porque é que lhe estou a colocar esta questão provocatória. Olha, eu vejo isto em vários prismas. Nos últimos tempos, nós olhamos com alguma satisfação a intervenção dos nossos ativistas, né? Estão a falar e a colocar a agenda ambiental no centro das atenções em determinadas matérias. Mas sentimos também que provavelmente algumas das matérias poderiam merecer um melhor enquadramento para que de facto estivéssemos a trazer alguma crítica construtiva e não necessariamente numa vertente contrária àquilo que seria o sentido de conservação da biodiversidade. Vou dar um exemplo. Nós temos estado, conforme dizia, a questão do conflito homem-fauna-bravia é um assunto extremamente sério. Sim, muito delicado. Muito delicado. Muito delicado. E é muito associado, obviamente, aos efetivos que a gente está a ter nas áreas de conservação em termos de fauna-bravia. No entanto, as notícias que elas saem, e da forma como também o ativismo é feito, ele entra na perspectiva não construtiva. É exatamente para exaltar a problemática, mas obviamente poderíamos estar a trazer ou explorar um pouco mais o que é que está a contribuir para que tivéssemos esses cenários de forma tão expressiva que temos nos dias de hoje. Um exemplo só. Nós ignoramos quando fazemos esses depoimentos ou essas matérias, ignoramos as questões que têm a ver com o rápido crescimento demográfico. Ignoramos os aspectos que têm a ver com a forma como nós estruturamos o uso do solo, as questões de zoneamento, a questão dos instrumentos de ordenamento do território. Então, ignoramos também as outras questões que têm a ver com os esforços. Ter em conta isso. E é preciso ter em conta. E é preciso trazer o problema, mas explorando também ou alertando aos órgãos de tomada de decisão sobre a necessidade de articular. Então, é daí que digo que provavelmente precisávamos trazer a coisa de uma outra forma. Mas, se me permitir, Rui, é importante também destacar aqui um aspecto interessante, que também estamos a ter cada vez mais ativistas também a trazerem notícias super construtivas do potencial que a gente tem nas áreas de conservação. Os órgãos de comunicação também estão a ter esta tendência de trazer a parte positiva da biodiversidade. Temos os jornais hoje a falar, temos as televisões hoje também a veicularem notícias sobre conservação, como um bom exemplo também e como uma oportunidade para melhorar as oportunidades de negócio e por aí em diante. E a comunicação social, eu costumo dizer que, para além do poder de informar que eles têm, tem um outro poder, e concordo com o seu diretor quando diz que tem estado
a preocupar-se mais um pouco, não só com as áreas, eu não vejo também só com as áreas de conservação, mas em termos ambientais no geral, que é o poder de formar, para além de informar, terem este poder de formar. Que eu tenho notado nestes últimos tempos uma melhoria nesse poder. E quando há pouco falei em termos dos ativistas como sendo uma pergunta provocatória, eu costumo dizer, eu enquanto ativista ambiental, eu nunca gostei, aliás não gosto em qualquer área, irmos até um certo fundamentalismo, porque na minha opinião acaba por ter às vezes um efeito perverso, um efeito contrário se tivermos uma postura muito fundamentalista. E não é o caso em Moçambique, não estou a ver obviamente ninguém, mas vejo às vezes as reportagens que têm vindo a lume, nomeadamente na Europa, nos Estados Unidos, etc., grupos de ativistas com uma postura muito fundamentalistas, em que nada conseguem acrescentar depois à preservação do ambiente. Obviamente que o fenómeno, no caso de Moçambique, de termos uma população cada vez a crescer mais, não é só em Moçambique, é a nível global. E se nós pensarmos em termos de explorações de recursos naturais, sejam eles quais forem, se tivermos uma posição muito vincada, danifica o ambiente, não se pode explorar, acabamos por estar a prejudicar essa mesma população. Obviamente que os recursos temos que os explorar, nós sabemos que há danos ambientais em alguns aspectos, mas também temos uma vantagem que é as tecnologias cada vez estão a melhorar mais, portanto as tecnologias também estão a ajudar mais a que esses danos sejam minimizados e acho que o ativismo pode funcionar muito por aí em termos de ajuda, de parceria e até de fiscalização. Como pergunta final, Sr. Diretor, se tivesse que mudar alguma coisa, algum aspecto nas áreas de conservação em Moçambique, hoje, o que é que mudaria? Olha, esta pergunta é daquelas que a gente diz que, olha, Rui está-me a colocar numa situação complicada. Não, já mencionou um dos grandes desafios e que se calhar quando fiz esta pergunta estava a ver se ia por aí, que era a mudança do nosso comportamento, Yeah. que de facto não é muito fácil, mas acho que é sem dúvida o maior desafio que nós temos. Mas eu diria assim, as grandes situações que nós verificamos dentro das áreas de conservação, as pressões e as mudanças que também somos obrigados a trazer, elas nem resultam da dinâmica própria da própria rede, mas exatamente da forma como nós lidamos com o ambiente exterior, a nossa envolvente. E é daí que, respondendo à sua pergunta, eu vou me socorrer exatamente ao ambiente exterior, que depois impacta na nossa gestão da Rede Nacional das Áreas de Conservação. E eu acho que se eu tivesse que mudar hoje algo, eu iria me concentrar na forma como nós estruturamos a intervenção dos diferentes atores no processo de gestão. Principalmente nos processos de tomada de decisão também. E o que seria isto? Eu penso que se nós começássemos a agregar
o esforço de conservação ou toda a nossa planificação que fazemos nos parques e reservas e combinássemos isto com os instrumentos de gestão ou de governação que é feito também a nível das províncias onde essas áreas estivessem ou estejam inseridas, se calhar teríamos um cenário cada vez mais apetecível em termos de gestão. E já me explico, Rui, em poucas palavras. Nós dizíamos aqui que esta coisa de gerir a biodiversidade é igual, aliás, passa também por um ordenamento de território cada vez mais criterioso. E se nós fazemos como conservação somente o esforço ao nível daquilo que tem que ser feito um zoneamento interno, certamente que não vamos conseguir responder às necessidades daquilo que se passa envolvente. Daí que esta combinação em termos de gestão programática entre aquilo que o setor como conservação, áreas de conservação, ANAC faz e, obviamente, há outros níveis de tomada de decisão também a nível do distrito e a nível da província também se encarregam de fazer. Se conseguíssemos combinar, teríamos resultados muito mais sugestivos, estaríamos a responder mais às necessidades em termos de escola, a oportunidades em termos de habilidades que temos que criar para os jovens que estão exatamente ali à volta, estaríamos a responder mais às necessidades em termos de ferramentas para as famílias poderem ter algum sustento, que é um pouco daquilo que a gente também faz quando está a gerir. E eu acho que, Rui, em outros campos onde já estivemos juntos, eu sempre tenho dito que para quem olha o diretor-geral das áreas de conservação, entende que o dia a dia do seu trabalho é falar de animais. Mas engana-se quem assim pensa. Passamos grande parte do tempo a gerir as dinâmicas que acontecem fora das áreas de conservação para que, obviamente, depois consigamos controlar o que temos no seu interior. Daí que reforço mesmo, dizendo que se eu tivesse que mudar, seria a estrutura ou a dinâmica de programação da intervenção que a gente faz sobre as áreas de conservação, que é combinar aquilo que o esforço a nível da ANAC é feito e, obviamente, a conjugação com os planos de gestão a nível das províncias e os distritos onde estamos inseridos. Senhor Diretor, estamos a chegar ao fim. Foi um gosto muito grande recebê-lo aqui neste nosso primeiro episódio do Clima de Conversa, neste podcast. Um podcast que, para além de não procurar exclusivamente respostas, mas procurar também perguntas e para que todos nós nos possamos envolver em torno de um bem comum, continuando sempre aqui no Centro de Interpretação Ambiental de Moçambique. Muito obrigado, até breve.